todos. Hoje nós vamos falar sobre o gênero resumo escolar ou resumo acadêmico. Essa videoaula é a primeira que faremos sobre a coleção Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos, coleção publicada pela editora Parábola, e cujos livros foram feitos em coautoria com duas outras colegas, a professora doutora Ana Raquel Machado e a professora doutora Eliane Lousada. Em relação à Ana Raquel Machado, fica aqui a nossa homenagem a essa queridíssima professora, que foi uma grande pesquisadora nos estudos sobre produção textual e sobre formação de professores. Ela até hoje é uma referência nessas duas áreas do conhecimento, nas pesquisas feitas tanto no Brasil como no exterior. Então fica aqui a nossa homenagem à Ana Raquel, e a Eliane e eu viremos falar com vocês sobre os 4 primeiros livros da coleção, produzidos por nós 3. Eu dividi essa videoaula em 3 partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de se ensinar resumos na escola. Depois, eu vou definir o que nós estamos chamando, então, de resumo acadêmico ou escolar. Em seguida, vou dar alguns passos fundamentais para a escrita de um resumo. Eu subdividi isso em 5 itens. O primeiro é a leitura prévia necessária a se fazer sobre o texto a ser resumido. O segundo são os processos de sumarização. O terceiro, as escolhas dos verbos que melhor traduzem os atos do autor do texto original. O quarto passo, a contextualização do texto resumido. E, por último, a ficha de avaliação para poder haver a reescrita do resumo. Primeiramente, então, é preciso dizer da importância de se trabalhar o resumo na escola para poder desenvolver a capacidade linguageira de síntese dos nossos alunos. Isso pode ser feito desde as séries iniciais até o ensino superior. Você vai variar o texto a ser utilizado e vai adaptar a série de atividades a serem feitas dependendo do teu público-alvo e do teu objetivo. E por que resumo? Nós nos deparamos com esse gênero em diferentes momentos da nossa vida. Nos momentos mais informais, por exemplo, você está assistindo essa videoaula, você comenta com um colega depois de assistir, e o colega pergunta: me conta o que foi dito. Ele está pedindo para você fazer um resumo. Você resume, né? E a partir do que você relatar, da síntese que você fizer, ele vai decidir se vai assistir a aula ou não. Nós nos deparamos também, quando a gente vai a gente entra em sites ou lê jornais, revistas para conhecer melhor sobre uma série, um filme que a gente quer assistir, a gente geralmente lê resumos, né? E às vezes, nem sempre, os gêneros vêm com esse nome, né? Muitas vezes a gente encontra com o nome de sinopse, ou então o resumo ele vai aparecer pertencendo a um outro gênero, né? Um box informativo dentro de uma reportagem, por exemplo, e etc. Em relação a essa questão, eu indico a leitura de um texto da Machado, que se chama Revisitando o Conceito de Resumos, que foi publicado num livro que se chama Gêneros Textuais e Ensino, que também é publicado pela editora Parábola. Fica aí a dica, porque nesse texto ela vai mostrar o caminho teórico-metodológico que ela traçou para chegar ao gênero resumo, indo, né, buscando nas mídias, tanto digitais quanto escritas, o que aparecia, né, com diferentes nomenclaturas e diferentes formatos, mostrando justamente como o gênero ele não é algo estático, né? Ele varia muito e a gente tem que fazer escolhas quando vai ensiná-lo na escola. A autora também esclarece nesse texto, isso vale a pena falar aqui, da influência da linguística textual, principalmente sobre os processos de sumarização, quando a gente vai ensinar o resumo,
mas também ela vai situar a pesquisa dela e as nossas pesquisas nos estudos das ciências de linguagem atual, né, em relação ao gênero. Principalmente a influência dos estudos da filosofia da linguagem, a que eu me refiro especificamente ao texto Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Voloshilov. Também ela situa os estudos na proposta didática dos autores da Universidade de Genebra, do interacionismo sociodiscursivo, que é a proposta que pautou e que nos guiou para poder fazer essa coleção. Em relação a essas influências teóricas, resumindo, eu diria o seguinte: quando você vai ensinar qualquer gênero textual, não basta ensinar simplesmente a organização mais comum, a organização textual mais comum desse gênero. Isso não é suficiente. Assim como no nosso caso do resumo, não basta ensinar os processos de sumarização. Isso também não é suficiente. A gente sempre tem que levar em consideração a situação concreta de comunicação. No caso do resumo, os próprios processos de sumarização, eles devem ser considerados em relação ao gênero que está sendo resumido, ao contexto de produção em que esse gênero foi criado e ao contexto em que em relação ao contexto em que o seu gênero resumo vai circular. Por exemplo, se eu for fazer um resumo de um filme para publicar num site sobre cinema, para amantes do cinema, eu não vou contar o final do filme, né? Eu não vou dar o spoiler, como se diz hoje em dia. Porque eu sei que o meu leitor, provavelmente, muitos deles podem não ter assistido ao filme ainda, né? Isso é muito comum, a gente vê hoje em dia, quando você está lendo, a gente está lendo resumos, né? Ou mesmo críticas, dizendo o seguinte: leia até aqui, não continue se você não quiser receber spoiler. Isso mostra como o produtor do texto leva em consideração o leitor dele na produção do texto. Lembro que nem sempre nós encontramos o resumo com esse nome socialmente, às vezes nem nome recebe, né? Ele faz parte de outro gênero, ou às vezes ele recebe nome de sinopse, enfim, outros nomes diversos. Então, realmente fica aí a dica para a leitura desse texto. No contexto escolar, o que geralmente ocorre é que o professor ele vai pedir um resumo para verificar se o aluno leu a obra que ele pediu para o aluno ler e se ele entendeu ao resumir o texto. Então, geralmente ele é pedido como uma avaliação de leitura. No entanto, isso não quer dizer que a gente tem que sempre fazer assim, né? É muito bacana a gente repensar esse modo de pedir o resumo e colocá-lo como e pedir a produção situando o local em que esse texto vai circular, justamente para poder discutir essas questões que eu acabei de falar. Quer dizer, vamos colocar todas as informações, que informações que não devemos colocar, tendo em vista esse local em que o nosso resumo vai circular. Que linguagem que é mais adequada para utilizar, tendo em vista que o nosso público-alvo geralmente é adolescente, ou geralmente é adulto, etc. Essa pequena introdução foi para mostrar que nós estamos sempre em contato com esses gêneros na sociedade. E eu queria falar agora, especificamente, do resumo escolar ou do resumo acadêmico. Eu trouxe aqui um texto retirado para poder exemplificar para vocês, que ele foi retirado do Jornal Diário da Região, aqui da cidade de São José do Rio Preto, que é a cidade onde eu moro, e ele é um dos textos que eu trabalhei com os alunos de letras para ensinar a escrever resumo, né, para poder ensinar o processo. Nós ficamos 2 meses trabalhando esse gênero e esse foi um dos textos utilizados. Eu abro aqui um parênteses para chamar a atenção para essa palavra que eu acabei de usar, né? O processo. Quer dizer, a escrita dos diferentes gêneros faz parte de um processo. Você precisa
Primeiro, ler o texto que você vai resumir, entender direito esse texto, fazer um resumo do texto, reescrever esse resumo. Então, há várias atividades, né, e outras atividades que eu vou mencionar aqui também. Então, nós não acreditamos nessa, que eu chamo de pupurri de gêneros, né? Cada aula você ensina um gênero diferente e acha que com isso o teu aluno vai produzir os diferentes gêneros. Né? É um processo mesmo, e esse processo, o tempo dele precisaria ser respeitado, né? Precisa ser respeitado. Então, afinal de contas, o que é esse resumo acadêmico, ou resumo escolar? Ele é um texto em que um autor vai sintetizar os conteúdos de outro texto, escrito por outro autor, respeitando a organização do texto original, com o objetivo de informar o leitor sobre esses conteúdos. E aqui, então, a gente entra no primeiro passo fundamental para a escrita de um resumo, que é a leitura prévia do texto a ser resumido. Se eu preciso sintetizar os conteúdos do texto lido, eu preciso, logicamente, compreender direito o texto que eu estou lendo e que eu vou resumir. Né? Alguns professores já me perguntaram, mas que texto que eu escolho para ser resumido? Isso vai depender muito do objetivo que você tem e do público-alvo que você tem. Então, esse texto especificamente, foi quando eu selecionei, eu queria trabalhar os processos de sumarização e era um texto que iria provocar, eu imaginei que pudesse provocar a discussão do gênero. Mas esse texto pertence a que gênero? E será que é um texto, um artigo de opinião, uma crônica? Professora, posso chamar de coluna de jornal o gênero de um texto? Enfim, esse tipo de pergunta iria aparecer, e de fato apareceu, e a gente foi depois discutir isso a partir da leitura e da discussão do próprio texto. Né? Então, vamos voltar aqui para o assunto da leitura. Essa leitura, lembrando que ela pode ser feita de diferentes formas, você pode orientar, guiar a leitura do aluno através de questões, você pode fazer uma leitura coletiva com esses alunos. O importante é que ele aprenda a ler esse texto. Nunca parta do princípio de que não, o aluno ele já sabe ler, né? Eu acho que a gente sempre vale a pena lembrar como que essa leitura tem que ser feita. Não é à toa que a coleção se chama Leitura e Produção de Textos Técnicos e Acadêmicos. Então, vamos lá, né? Vamos pegar o nosso texto aqui. O que eu vou ler? Ele vai primeiro levantar hipóteses sobre o contexto de produção do texto. Onde que esse texto foi publicado, quando ele foi publicado, quem publicou esse texto, quem escreveu, que papel social essa pessoa tem, quem é essa pessoa para falar sobre esse assunto, que gênero que ela escolheu para falar sobre isso. E tudo isso eu levanto, passando os olhos pelo texto, lendo o título, lendo aqui o próprio subtítulo. Né? Mas, quando eu começar a ler o primeiro parágrafo do texto, eu vou depois confirmar ou não essas hipóteses. Então, esse processo ele é muito importante e o bom leitor ele faz isso automaticamente quando ele vai ler qualquer texto. Você bate os olhos, você já levanta hipóteses sobre o que te espera na leitura daquele texto. E a gente precisa lembrar o aluno, enfatizar, ensinar o aluno que deve fazer isso. Depois a gente começa a ler os parágrafos, né? E identificar o tema abordado pelo autor em cada parágrafo. O importante ao ler o texto é mostrar como ele se organiza tematicamente. Então, no primeiro parágrafo, o que é dito? E no segundo? Podemos organizar esse texto em blocos maiores na hora que eu for resumir? Então, a gente consegue ver aqui que nos quatro primeiros parágrafos, a autora ela faz duas ações principais. Primeiro, ela personifica o celular e ela mostra, ela evidencia as maravilhas que esse aparelho tem, né, das funções desse aparelho. Então, veja, vamos começar a ler o texto aqui. Ó. Dizem que eu não largo o celular. Não é verdade, o celular é que não me larga. Ocupa-me mais que neném novo, dá mais trabalho que criança birrenta. Exigente e egoísta, essa coisinha consegue às vezes me tirar do sério, para o bem e para o mal.
Aliás, não sei mais como fazer esse pequeno notável entender que ele fica na minha mão e sob meus olhos muito mais tempo do que eu gostaria. Então, ela já personifica logo no primeiro parágrafo o aparelho celular, e aí a gente vai vendo termos, né, substantivos que ela usa, que vai confirmar, continuar nesse processo de personificação. Ela vai falar superdotado no segundo parágrafo, meu celular é um gênio a me desafiar, né? Ele tem um QI, ele fotografa, ele mesmo faz essa ação, o poderoso me guia nas estradas, o pequeno gigante. Então, ela vai, ao mesmo tempo, colocando o celular no papel de um ser humano, né? Ocupando o papel de um ser humano, e tudo que esse celular, as maravilhas que ele faz. E ela vai continuando dessa forma, né? Meu mega cérebro portátil tem outras tantas funções, etc., até que ela chega e vai dar um destaque para o WhatsApp. Então, veja, isso que eu acabei de fazer já é um processo de sumarização. Quando eu digo que ela personifica o aparelho, eu já estou aqui generalizando as informações usando um termo mais genérico para poder traduzir o que a autora fez. E é interessante perceber que no próprio título eu já encontro essa personificação do aparelho celular, né? Quem faz manha não é um objeto, é uma pessoa, geralmente uma criança. Eu vou confirmar isso depois na leitura do próprio texto. O outro processo de sumarização é retirar os exemplos do texto na hora que a gente vai fazer o resumo. Então, nessas duas primeiras colunas aqui, eu praticamente vou cortar tudo, né? Eu vou eliminar, porque está recheado de exemplos das funções do celular. E há vários outros processos de sumarização que você vai encontrar tanto no livro da coleção, como nas referências bibliográficas que eu vou deixar aqui para vocês. Então, quando chega aqui na terceira coluna, a autora destaca um dos atributos do celular como sendo, na opinião dela, o que mais a fascina, que é o WhatsApp. Isso precisa ser dito no resumo, quer dizer, o WhatsApp não é mais uma função, mais um atributo do celular. Ela dá um destaque a esse aplicativo. Então, como que eu, leitora, percebo isso? Eu percebo pelo movimento do texto. Então, ela vem falando aqui, ó, estou agora no quinto parágrafo. Meu mega cérebro portátil tem outras tantas funções que só não utilizo porque não faço ideia para que sirvam. Porém, nada mais impressionante do que o WhatsApp. Então, aqui ela destaca o WhatsApp e continua. Essa é a maior manha do meu celular. Então, quando ela diz essa é a maior manha do meu celular, ela destaca a importância que ela dá para essa função do celular, para esse atributo, tanto é que é o próprio título do artigo, né? E aí ela põe vários questionamentos de como ela devia ser um aparelho que também são usados no subtítulo do texto. Os termos sendo usados, né, que os substantivos sendo usados pela autora, que são usados pela autora, as exemplificações, o destaque que ela dá para o WhatsApp, tudo isso é marcado linguisticamente no texto. Então, essas marcas linguísticas, quando eu faço a leitura do texto, eu tenho que chamar a atenção do aluno. Ou se eu resolvi fazer uma leitura guiada por perguntas, eu também preciso pensar em perguntas que mostrem que uma boa leitura ela vai se dar pela atenção às pistas linguísticas que esse texto vai me fornecer. Em seguida, se nós continuarmos lendo o texto, ela ironiza o uso do celular, né? Quando ela diz, por exemplo, ela está inserida em uma dezena de grupos do WhatsApp, da família, dos amigos, ela vai listando uma série de grupos que também na hora da sumarização eu corto tudo isso, porque são exemplos que ela está dando, e aí ela continua, né? Estava no grupo de super amigos, entre aspas, que se formou na última viagem e que em poucas semanas morreu por falta de assunto, né? Então, esses super amigos, entre aspas, e ela mesma ironizando que de super amigos não tinha nada. Continua também nesse processo de crítica, né? Outro dia sentei por meia hora num barzinho e pronto, voltando para casa já fui adicionado ao grupo da turma legal.
daquela noite maravilhosa. E por aí vai. Ela finaliza depois o texto retomando a tese dela de que a dependência dela do celular, na verdade, não é dela o celular, justamente por ele ser uma criança birrenta, é que não larga dela. Então, é muito importante essa leitura de todo o texto. E ao longo do resumo, eu escolhi verbos que melhor traduzem. Eu gosto muito desse termo de falar em traduzir da melhor forma possível o conteúdo sendo dito pelo autor do texto original. Então, o que a autora faz? A autora menciona, ela explica, ela exemplifica, ela apresenta a tese, ela sinaliza qual é o melhor verbo que traduz o que é feito aqui no texto original. Também não podemos esquecer de contextualizar o texto para o leitor no início do resumo, né? Quem é esse autor, qual é o título do texto, onde foi publicado, etc. É importante também voltar a dizer, né? Porque acho que eu não disse ainda, que o ensino do gênero ele não acaba aqui. O aluno ele escreve o texto, mas depois ele irá reescrever o texto quantas vezes forem necessárias e quantas vezes o professor avaliar como sendo adequado não só para o aluno dele, mas para ele mesmo, porque quantas vezes o professor vai ter condições de reler essa reescrita do resumo, né? Considerando o número de alunos que ele tem, etc., quantidade de texto. Mas é importante pelo menos que haja uma reescrita. Para a reescrita ser incorporada como fazendo parte do processo da escrita. Ela não pode ser punitiva. Você vai escrever como punição. Não, ela faz parte do processo de todo mundo que escreve um texto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma ficha de avaliação. Essa ficha, em específico, ela foi construída coletivamente pelos alunos de letra esse ano, mas no livro também existe uma outra ficha que tem características muito semelhantes. Então, por exemplo, os critérios colocados aqui conjuntamente, tanto pelos alunos como por mim, são critérios em que a gente foi lembrando, né, tudo que é importante fazer quando você vai escrever um resumo. Então, primeiro critério, iniciar contextualizando o resumo. Quem é o autor? Qual é o papel social desse autor? É linguista, professor, jornalista, filósofo, enfim. Quando o texto foi escrito, onde foi publicado, o título da obra que você está resumindo, etc. Número 2, respeitar a sequência das informações do texto original, a ordem que o conteúdo aparece no texto. Número 3, escrever o resumo em um único parágrafo. Número 4, utilizar verbos que melhor traduzem a ação do autor do texto original. Número 5, sumarizar as informações principais, utilizar as estratégias de sumarização estudadas. Número 6, fazer referência ao autor do texto original, dar voz, eu sempre digo, dê voz ao autor do texto original. É ele que está escrevendo, não é você. Então, cada linha, cada oração que você for escrever, você precisa dizer que foi o autor que disse, não foi você que está dizendo. Usar palavras que se referem ao papel social do autor, além do próprio termo autor, pronomes, ele, ela, sobrenome, o nome, etc. Parafrasear as ideias do autor, não usar as mesmas palavras no resumo. Número 7. Número 8, evitar dar sua opinião sobre o texto original. Evitar a repetição de palavras, usar conectivos adequados, usar uma linguagem adequada ao contexto de circulação do texto, no caso, o contexto acadêmico é uma linguagem formal. 10, adequar o texto às regras da gramática normativa. 11, escrita adequada segundo as convenções da língua portuguesa, acentuação. Se eu escrever o texto à mão, a letra tem que ser legível, eu tenho que conseguir ler o texto, tem que ter pingo no i, tem que cortar os textos. Eu sempre digo isso, porque é muito comum você pegar textos escritos à mão, em que existe uma dificuldade muito grande na leitura por conta de não seguir as convenções da escrita, né? Os acentos, etc. 12. Impessoalidade e objetividade ao sintetizar o conteúdo do texto original. Lógico que a gente sabe que nada é totalmente objetivo e impessoal, as escolhas que você faz
de cada palavra, as escolhas semânticas, elas são carregadas de significado. No entanto, a gente tem que procurar escrever do modo mais objetivo e pessoal possível. Clareza no modo como está escrito, tomar cuidado para não ter uma interpretação livre em relação ao original, tomar cuidado para não acrescentar informações que não estavam no original, tomar cuidado para não fazer uma compreensão equivocada de trechos do original. Então, aqui são 13 critérios, esse número 14 aqui, na verdade, nós acrescentamos outros critérios que foram surgindo conforme a leitura dos textos dos alunos. O resultado, então, é a reescrita do texto com base nesses critérios levantados. Eu vou trazer aqui um exemplo de um resumo adaptado de um aluno deste ano, do curso de letras. Veja, então, como ficou a versão final adaptada desse aluno. A colunista Elma Mendes publicou no dia 8 de agosto de 2015, no Diário da Região, a crônica Maior das Manhas do Meu Celular. A autora inicia o texto evidenciando a ideia central, sua dependência em relação ao celular. Mendes personifica o aparelho, atribuindo características humanas a ele e expondo suas funções técnicas. Em seguida, a autora destaca seus encantamentos em relação ao WhatsApp, ao mesmo tempo em que ironiza as relações humanas criadas nessa rede social. A cronista conclui retomando a tese de sua relação indissociável com o celular. Eu destaquei aqui o que nós discutimos, que é justamente a escolha dos verbos, né, evidenciando, personifica, atribui característica, expõe, destaca, ironiza, conclui. A variação dos termos para me referir ao autor, colunista, autora, o sobrenome da autora, Mendes, a cronista, e usar os elementos para poder fazer a coesão entre as partes do texto. É isso, eu espero que tenham gostado, espero poder ter ajudado um pouquinho. Peço desculpas pelos latidos da cachorra, porque é a terceira vez que eu gravo, então falei, dessa vez vai ficar com o latido da cachorra mesmo. Mas eu gostaria de finalizar com 3 destaques. O primeiro deles, é a sugestão que vocês façam um resumo. Então, eu vou deixar aqui uma sugestão, vocês podem fazer de qualquer texto, mas eu deixo aqui a sugestão do artigo A Roleta Russa Amazônica, publicado no site Clima Info, no dia 19 de junho de 2020, e cuja autoria é de Maria Cecília de Brito. Eu acho que isso é um exercício bem bacana de nós, professores, fazermos, que é passar pelo processo da escrita daquele gênero que a gente vai solicitar para os nossos alunos. Para a gente sentir as dificuldades de escrever o gênero, passar pelas dificuldades que eles também vão passar. Deixo aqui também algumas referências bibliográficas, além das referências que vocês vão encontrar no próprio livro da coleção, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre esse gênero. E, por fim, eu finalizo com meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer à editora Parábola pelo convite, pela montagem final dessa videoaula, ao licenciando em Letras da Unesp, o Rian Tojeira Ramos, por autorizar que eu adaptasse o texto final dele, do resumo dele, e principalmente a você que acompanhou essa videoaula até aqui. Muitíssimo obrigada e até a próxima.